Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Leandro, ouvintes e também espectadores do Viva Voz. Olá, Vera, boa tarde. Ô Vera, o que nós temos no horizonte em relação a eventuais tentativas aí de pacificação dessa relação do Planalto com o Supremo, hein? Exatamente, Cássia. Passou uma semana desde a concessão do indulto do presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, sem que houvesse uma solução para esse impasse, né? Sem que o Supremo se manifestasse de alguma maneira e sem que o Congresso também levasse adiante as tentativas apresentadas lá por alguns senadores e alguns deputados de decretos legislativos sustando o decreto do presidente. O que está em curso, de uma maneira aí ainda muito nos bastidores, muito velada, são essas tentativas de se chegar a acordos, né, em que uma parte cedesse e a outra também. Qual é o problema de se tentar um acordo com o presidente Jair Bolsonaro? É o fato de que ele nunca está disposto a ceder a nada. Quando falaram com ele a esse respeito, ele disse que o decreto será cumprido, que o indulto será concedido e não deixou nenhuma brecha para isso. Hoje ele deu declarações de novo a respeito do Supremo e tentou ali na forma que ele consegue apaziguar um pouco os ânimos, dizendo que não quis confrontar o Supremo quando concedeu o indulto. Mas ele fala isso e capricha em outras críticas ao judiciário. Ontem mesmo na live voltou a criticar a Justiça Eleitoral, voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, a ironizá-lo, etc. Então, não está muito claro no horizonte que vá se chegar a um acordo. O ministro André Mendonça, recém-chegado no Supremo, aliado do Bolsonaro, foi seu ministro de duas pastas, propôs nesses bastidores um acordo para que se encerrasse o inquérito das fake news. É um inquérito que já dura bastante tempo, desde 2019. Ele foi muito usado para combater os que propagavam fake news e faziam ameaças aos ministros do Supremo. Foi instalado ainda quando o Dias Toffoli era o presidente do Supremo e o relator é justamente o Alexandre de Moraes. Esse inquérito tem sido uma espécie de coringa do Supremo. Sempre que a situação se agrava, ele é acionado pelo ministro Alexandre de Moraes para tentar conter aqueles que fazem ameaças ao Supremo. Pois bem, ele não está concordando com essa ideia de encerrar esse inquérito, justamente porque mantê-lo aberto tem sido visto pelos ministros da Corte como uma maneira de ter uma barreira de contenção. Diz que o inquérito vai continuar existindo, que as diligências vão continuar a ser feitas e voltou a criticar nessa palestra, o Leandro estava falando sobre isso agora no Repórter CBN, aqueles que atacam a Corte, aqueles que atacam a democracia. Diz que liberdade de opinião não é o mesmo que liberdade de agressão e que se cria aí uma espécie de vício da sociedade em fake news e que isso está contaminando o debate e prejudicando a democracia. Mais cedo, na abertura do jornal, a Thaisa Oliveira trouxe de Brasília a informação de uma movimentação de senadores para defender o Supremo Tribunal Federal, o sistema democrático como um todo, né? O movimento do Congresso, né, nesse sentido. Exato, Leandro. Tem dois movimentos paralelos correndo no Congresso. Um é esse, dos senadores, para fazer manifestações de defesa do Supremo. Ontem à tarde, com o Bocardi e a Carol, eu falei da necessidade de se ter figuras públicas falando publicamente e enfaticamente a respeito da total inviabilidade de se cancelar as eleições, defesa do sistema eleitoral, etc. Então, isso está sendo articulado por um grupo de senadores. E na Câmara, tem alguns bombeiros atuando para diminuir o grau de confronto com o Supremo também. Porque nessa semana, a gente vai lembrar, o deputado Daniel Silveira foi designado para 5 comissões. Então, tem aí um movimento para tirá-lo, pelo menos, da mais importante delas, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, tentativas de convencer a cúpula do PTB, tanto o seu líder quanto a sua direção, de anular a designação do Daniel Silveira
para essa comissão. O Arthur Lira está trabalhando nisso e tem outros líderes também empenhados, porque aí pelo menos não fica mais uma demonstração de confronto com o Supremo. Enfim, foi uma semana em que todo mundo se moveu nos bastidores, mas nada andou, né? O impasse segue e vai chegar a semana que vem ainda sem resolução, Cássia e Leandro. A gente vai seguir acompanhando, Vera Magalhães, sempre com a sua ajuda. Vera, que é tão necessária que entre em dose dupla aqui na nossa programação. Conosco aqui no CBN Brasil, mais tarde ela volta conversando com o Bocardi e com a Carol. Tem mais Viva Voz logo mais. Boa tarde para você, Vera. Uma ótima tarde para vocês, um excelente fim de semana, Cássia.